modelo proprietário de colocar a pirataria como motivo para que esse processo de radicalização da transferência de controle da máquina e dos processos do usuário para o fornecedor de software chegue até o momento em que as alternativas sejam criminalizadas e asfixiadas por uma medida técnica, é claro. Por enquanto, o software livre é um gueto. Por quê? Porque o que estabelece as decisões técnicas de continuar sentado na cadeira que tem prego, no modelo proprietário, qual é o prego? É a perda de controle do usuário sobre as garantias que ele tem de como os processos estão rodando na sua máquina, de como ele controla a segurança do que está acontecendo na sua máquina, de como ele controla quais as alternativas dele para o próximo passo de virtualização ou de evolução do hardware ou do software. Ele está na mão do fornecedor, ele é refém. Tá? Mas enquanto a necessidade de comunicar usa como padrão os mecanismos que esse modelo de negócio oferece, formato .doc, formato WMV e por aí vai, o prego não vai estar incomodando a ele o suficiente para ele se levantar da cadeira. Ele vai continuar sentado na cadeira. Estão me acompanhando? E o software livre vai continuar num gueto. Eu falo isso como ativista, não falo isso como ofensa. A própria audiência dessa palestra ilustra isso. Quer dizer, não vocês, mas a quantidade de pessoas interessadas em ouvir esse assunto. E qual é a estratégia da Microsoft? Levantar o prego gradativamente. Ela precisa da aliança com os provedores de conteúdo e, eventualmente, com os provedores de sinal. Imagine você, se algum dia for aprovado um tratado na ONU que obriga os países a reconhecer o direito de qualquer dono de fibra ótica de se tornar titular do software que porventura trafegar sobre a fibra dele, se a lei o permitir, se ele quiser. Então você vai botar no seu Forge o código-fonte que você desenvolveu, com uma licença muito bonita, que é livre, mas que pode se tornar inválida por um tratado da ONU que permite a Verizon ou a qualquer fornecedor de backbone se tornar o dono daquele software, porque você está transmitindo ele pelo cabo da empresa. Você está disponibilizando ele para download via cabo da empresa. Isso pode acontecer se as empresas de telecom e de conteúdo de radiodifusão, Times Warner e outras, aliados às empresas de telefonia, tiverem mão livre para aprovar o tratado de broadcasting que está sendo negociado essa semana na Assembleia Geral da ONU. Felizmente, eles abusaram na medida, na dose, e até o governo americano estrilou, porque eles estão também contrariando o interesse de outras grandes empresas ao tentar empurrar esse tratado de broadcasting. E, para surpresa de todos, na Assembleia Geral da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, em setembro, eu falei essa semana, não é, terminou em 29 de setembro, os Estados Unidos se posicionou junto com os países, o grupo dos 20, Brasil, Índia, África do Sul, etc., contra a aprovação, contra a convocação de uma assembleia para aprovar o tratado nos termos que ele está agora, porque ele ainda está muito controverso. Ainda tem muita gente se opondo a esse tratado. Mas uma das consequências desse tratado é as empresas de radiodifusão poderem se tornar titulares do conteúdo transmitido, né, numa situação onde há controvérsia sobre qual é a natureza daquela propriedade. Ou seja, se o dono do software não tiver acordo com a dona do cabo. Seria o caso das comunidades de software livre que usam a internet como uma infraestrutura neutra. Neutra por enquanto. Minha palestra acaba aqui.
eu acho que, não sei se eu tenho tempo para colocar alguma pergunta, 5 minutos. A última transparência que eu tenho é apenas um diagrama que procura explicar a dimensão ideológica do processo de evolução das TIs, como eu a vejo nesse momento que a gente se encontra da nossa história. Uma das coisas que mais me choca é ver nas listas de discussão de software livre pessoas com muito pouco formação, muito pouco conhecimento da história, tomando posições que parecem a elas condizentes com a filosofia do software livre, mas que são muito perigosas do ponto de vista das consequências, tendo em vista como essas ideias o que essas ideias promoveram no passado quando foram alavancadas e abraçadas, né? Aquela transparência que eu mostrei da frase de Mussolini é um exemplo. Bem, se alguém quiser fazer alguma pergunta, óbvio. Professor, gostaria de agradecer em nome do Instituto Fátima a sua participação no evento, né? Dizer que é uma satisfação recebê-lo aqui na instituição. A instituição também está trabalhando nesse mundo de software livre, entende que é interessante essa ideia, né? Uma coisa que até a instituição aqui gosta de trabalhar, aliar a educação, e acha importante, acha que o software livre precisa alavancar na educação. Eu gostaria de agradecer a sua participação no evento. Muito obrigado.